Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, enquanto Jesus subiu para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Evangelho de hoje podemos dividir em 3 partes. O anúncio de Jesus, o pedido da mãe de São João e São Tiago e a instrução de Jesus sobre a autoridade. Diferentemente do Evangelho de ontem, em que se falava dos vícios da religião, que é a maneira equivocada de viver a vida religiosa, no dia de hoje nós temos alguma prática imperfeita da virtude da religião. E é diferente, porque um é um vício, que é um fariseu, que não crê ou que usa da vida religiosa para fazer mais o mal do que o bem. O outro são pessoas que estão crescendo na vida espiritual, como é o caso de Tiago e João, mas que têm algumas imperfeições, alguns apegos às coisas terrenas e se perdem diante de fatos muito grandes. No Evangelho de hoje, Jesus, em primeiro lugar, anunciou a sua morte. Disse que vai morrer. Só para lembrar, São Tiago e São João, eles estavam na transfiguração. Eles viram Jesus Cristo ser transfigurado no Monte Tabor. É importante porque isso mostra alguém que tinha uma alta vida interior, que ouviu a voz do Pai, que viu os milagres de Jesus, que recebeu o seu ensinamento e que nosso Senhor mesmo reconhecia a grandeza da vida interior deles. Quando a mãe de Tiago e João vai até Jesus pedir uma coisa como um lugar à direita e à esquerda para os seus filhos, para quando chegasse o reino, parece algo até um pouco contraditório e até um pouco assustador. Como que alguém que viu a glória do Cristo no Tabor, na glória da vida espiritual, pode ainda estar preocupado com coisas temporais assim? Tem algumas razões para isso. Quando nós olhamos no Evangelho, nós sabemos que Jesus prometeu aos discípulos que ele daria nesta vida e na outra 100 vezes mais. Quem entregar sua vida por mim receberá 100 vezes mais nesta vida já agora e na outra. Então, é como se por algum momento São João e São Tiago, que eram pessoas de vida espiritual, estavam preocupadas com o céu, estavam preocupadas em elevar-se para a vida interior
não eram fariseus, porque em algum momento eles chegassem e falaram assim, olha, se ele prometeu para esta vida e para a próxima, né? Para a próxima nós estamos bem, mas se pode conseguir já agora, vamos garantir o nosso espaço à direita e à esquerda quando o reino dele se for instaurado. Ele vai morrer, vai ressuscitar, e depois que ele ressuscitar, ele vai criar um reino de Israel bonito, e nós queremos ser os seus ministros. Essa é um tipo de tentação que pode acontecer nas melhores almas, nas pessoas que se desenvolvem, que é como se fosse o seguinte: eu vou rezar, vou me dedicar, vou pregar o evangelho, e depois que você está cheio da vontade de Deus, para que você quer tudo isso? Porque eu quero construir uma sociedade perfeita, porque eu quero construir um mundo melhor. Você vai dizer, tá bom, isso é um acidente importante, mas o prêmio que Nosso Senhor prometeu é para a vida espiritual. Então é como se, por alguma razão, na vida religiosa dessa pessoa, na prática bem feita, tivesse aquela imperfeição de um apego vinculado aos cargos, de um apelo vinculado a um desejo mundano. E olha que isso que estamos acontecendo, que estamos vendo, são de dois apóstolos muito santos, já antes de o Pentecoste acontecer, mas ainda não eram perfeitos. Agora, é interessante perceber como que esse tipo de tentação pode acontecer conosco também. Que existem dois tipos de carreirismo, de tentativa de ter poder e estrutura mesmo na vida da religião. Uma delas é quando ou quando alguém está só preocupado com um cargo a mais na vida. Quer algum cargo que tenha importância, quer ser respeitado, e aí é só como os fariseus, que não é o caso dos apóstolos. Mas tem um outro que é um pouco mais piedoso, que é aquele desejo de alguém que fala assim, se eu tivesse mais poder, seguramente estas coisas não aconteciam. Se eu tivesse uma importância maior, então o mundo seria melhor. Então aí é alguém que acaba se colocando em alguma situação de poder e de influência com a intenção de fazer algo bom, mesmo sem esperar que Deus possa fazer com que isso aconteça naturalmente. E aí a mãe pede um lugar à direita e à esquerda para quando chegasse o reino de Jesus. Quando nós olhamos como foi o reino terreno de Jesus, como foi o momento em que Jesus foi coroado nesta terra? Nesta terra, Nosso Senhor foi coroado de espinhos. E quem estava à direita e à esquerda dele eram dois ladrões. A mãe de Tiago e João não sabia, mas quando ela estava pedindo um cargo para os seus filhos, ela estava pedindo a crucifixão, que seguramente ela não queria que acontecesse. Isso pode acontecer também quando se almeja alguns cargos e funções e trabalhos e coisas assim. Pode acontecer de que a honra, que parece uma coisa muito boa, no fundo é uma cruz que nós nem gostaríamos de receber. E é bom ver que Tiago e João eram pessoas bem dispostas, estavam dispostas a sofrer por Jesus e sofreram de fato. Por isso que é uma tentação sutil, a tentação vinculada aos poderes e a desviar a vida da graça por uma vida de uma glória terrena. É como se pode dizer, muitas vezes nós pregamos a glória do céu, mas não queremos viver esta vida sem glória. E é isso que acaba fazendo com que o discípulo entenda de maneira pouco profunda a vida religiosa. A vida da religião, que é a entrega e a união com Deus, obviamente. Mas depois de tudo isso, acontece um outro dado, porque esses dois pediram para ficar na frente. Mas os outros 10 depois começaram a reclamar. E a reclamação dos outros 10 ela é impressionante, porque é como se dissesse, não só o Tiago e o João ainda estavam apegados a problemas de poder e honra, mas os outros 10 também. E aí Nosso Senhor dá uma explicação muito boa. Claro, obviamente, ele diz, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor.
Aqui Nosso Senhor está ensinando o modo como de fato se adquire uma autoridade real. Não somente uma autoridade da que parece que alguém nos atribui, mas uma autoridade real que vem do serviço. E dou um exemplo. Às vezes algumas pessoas, em paróquias, fazem algum serviço no silêncio, dedicado durante muitos anos. Aquela pessoa, ela vira uma autoridade naquele tema. Ninguém sabe mais daquilo do que ela. Não é porque é um trabalho que seja muito grande ou muito vultuoso, mas porque é algo que ela faz de maneira completa e faz por amor a Deus. Quem quiser ser o primeiro, torne-se vosso servidor. É pelo serviço que nasce uma autoridade diferente, uma autoridade espiritual, uma autoridade que vem do alto. E é disso que Nosso Senhor está falando. No fundo, depois que se consegue se desvencilhar dos vícios da religião, dos mais tenebrosos, tem uma outra coisa que é importante fazer também, que é tirar essas pequenas imperfeições, esses pequenos desejos e consolações humanas que nos fazem esquecer da consolação divina. E é claro que essas coisas todas podem parecer difíceis. Você vê que foi difícil para os apóstolos também. Agora tem uma coisa muito importante. Jesus Cristo fez uma correção e ele não fica o tempo todo dizendo, poxa, Tiago e João, foi a negação de vocês. São Pedro me negou, vai me negar depois, vocês me negaram antes, que negaram a minha missão. Ele não fica fazendo isso, porque nosso Senhor é misericordioso. Ele sabe das nossas dificuldades. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos deparamos não só com vícios de religião, mas também com algumas imperfeições que nós não conseguimos trabalhar ainda, com desejos, raivas, nós vamos nos confiando a Deus, sabendo que do mesmo modo como Ele conseguiu levar os apóstolos à perfeição, Ele também é capaz de nos ajudar nas nossas dificuldades. E precisamos levar estas coisas à nossa oração. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos dê a sua paz.